Olá, para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo Zanon, eu sou o CEO do Grupo Zanon, que é uma holding de franchise. Nós temos diversas marcas, entre elas a Seguralta, Dermaneio, Franquia da Pizza, Los Cabrones. O nosso grupo hoje movimenta mais de 200 milhões de reais. Só que hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para quem está voltado aí para vendas direta e marketing multinível, que foi como eu comecei na minha vida. Eu comecei numa empresa de vendas de produtos, de vendas direta e marketing multinível. E a passagem que eu quero falar aqui hoje, eu sou amador quando o assunto é relacionado à Bíblia, mas é uma história que está na Bíblia, no Mateus 13, que é a parábola do semeador. E a história diz, primeiro passo, muito importante, anote aí. O semeador, ele tinha o quê? Ótimas sementes e ele era ambicioso. Ótima semente, o que se resume? Você ter uma ótima empresa com ótimos produtos ou uma ótima história. Então esse é o primeiro passo. E a história diz que o semeador começou a semear e algumas dessas sementes caiu ao longo do caminho. E essas sementes que caíram ao longo do caminho, os pássaros comeram. Então anote aí, algumas dessas sementes, sim, os pássaros vão comer. E quem são os pássaros? Eu vou dar um exemplo. Você está na empresa e você convida o João para uma reunião numa quinta-feira à noite. O João prometeu que ia e o João não vai. E o que aconteceu com o João? Pois é, os pássaros pegaram. Agora, tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é ficar espantando os pássaros, né? Você falar com o João, por que você não foi? Porque o Bruno falou, você vai numa apresentação de empresa de vendas direta e marketing multinível? Aí ele falou, bem, acho que eu não vou. Você pode tentar ligar para o Bruno e ficar espantando os pássaros, mas tem um problema em relação a espantar os pássaros. Você deixa o solo, você deixa o campo. Como diz alguns de nossos mentores, existem apenas algumas dessas pessoas que são os ladrões de sonhos. Em média, umas 10. O único problema é que elas se movimentam bastante, então elas estão em todos os lugares. Mas a notícia boa é que não tem tantos pássaros assim. E a história diz que o segredo é continuar semeando. E algumas dessas sementes caíram aí em solo pedregoso. O solo pedregoso é um solo raso, né? O que isso significa? Que você convida a pessoa entra no negócio e depois de 3 dias, uma semana, alguém faz bum! E ele desiste do negócio. E aí você fala, bom, não deveria ser assim. Mas eu te digo, é assim que as coisas são. A não ser que você quiser viver no seu planeta. Enquanto você estiver vivendo aqui nesse planeta, como um convidado, é assim que as coisas funcionam. Mas por que, Reinaldo, é assim que acontece? Eu não tentaria nem tentar entender o porquê. Não existe uma resposta. É assim que funciona, você querendo ou não. Agora a notícia boa é, continue semeando. Mas até onde isso vai, Reinaldo? Calma que a história ainda está apenas no começo. Mas ele continuou semeando e aí algumas dessas sementes caíram em solos espinhosos. A semente começa a crescer e o espinho vai estrangular algumas dessas sementes. E sim, algumas dessas sementes vão cair em solos espinhosos. O que isso significa? Que o João, ele veio, entrou no negócio e aí ele tinha que ir na reunião numa terça-feira à noite ou na quinta-feira à noite e o João não aparece, né? Esses espinhos são o quê? Algumas das distrações. E você liga para o João e o que o João fala? Reinaldo, eu não fui porque eu tinha que fazer manutenção em casa. E aí eu já começo até a sentir o espinho enforcando ele. E bum! O João se vai também. Mas como diz a história, ele continuou semeando. E a notícia boa é que se você continuar semeando, sim, algumas sementes vão cair em bom solo, né? Basta o quê? Continuar a semear. E algumas dessas que caíram em bom solo, umas deram 30%, outras 60% e outras 100%. Reinaldo, mas por que essa diferença nos números? Eu não tentaria entender o porquê. Porque, como eu já disse antes, é assim que as coisas são.
Não tente entender o porquê. Continue sempre semeando. Porque se você continuar semeando, você vai achar o bom solo. O segredo é nunca parar de semear. Semeie sempre e você precisa ser o exemplo para a sua equipe, para a sua rede. Se você quer ser uma semente boa, você tem que ser o primeiro a chegar na reunião. Você tem que ser o primeiro a se oferecer para ajudar num evento. Você tem que ser o primeiro em vendas, a pessoa que mais vende. Você tem que ser o número 1 que mais recruta. Porque, como diz também, né, você atrai o mesmo tipo de pessoa que você é. Então, se você é uma pessoa preguiçosa e não faz muito, você vai atrair o quê? Pessoas preguiçosas e que não fazem muito. Então, o segredo é você ser sempre o primeiro. Faça mais, doe-se mais, que o resultado virá. E para você que gostou desse vídeo, compartilhe aí com um amigo, que com certeza vai ajudar bastante a entender o porquê que as coisas funcionam da maneira que funcionam. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Tenham todos uma ótima semana. Vivam com entusiasmo. Forte abraço. Tchau, tchau.